Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje também será celebrada pelas almas de Evamar de Assis e Lopes, sétimo dia, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, João Vanderlei Francisco, Elcio Faria de Oliveira, Vladas Paplauskas, Natalígia Paplauskas, Gisielda de Souza, Eduardo Brito Crestana, Paulo Roberto de Queiroz, Maria Aparecida Florencio de Oliveira, Helenice da Conceição Oliveira, Rubens Florencio de Oliveira, Joselito do Carmo Carvalho, José do Carmo Carvalho, Ana Joaquina de Jesus, Jane Secom Cobra, Francisca de Conte Farto, Agostinho Ribeiro Farto, Diamantino Duarte da Paz, Valdemar Sanches, Madalena Sanches Pereira, José Paiola, Inês Roque Paiola, Neuza Paiola, José Carlos de Araújo, Maria Amélia Nunes, Miguel Nunes, Anderson Nunes, Patrícia Pinto Guedes, Daniel Rodrigues Eufrásio, Maria de Lourdes, Pedro dos Santos, Arminda Teixeira dos Santos, Angelina César Ferreira, Josias Bezerra da Silva, Vera Lúcia Matias de Souza, Wagner Rodrigues Liberato, Reinaldo Diniz dos Santos, Tereza Monteiro, Flávio de Carvalho, Lindaura do Rosário, Davi do Rosário, Marlene Correia, Walter Fernandes Correia, Jamil de Souza, Gilberto Bustamante, Genésio Clarindo de Lima, Perpétua Francisca de Lima, Ernesto Clarindo de Lima, Judite de Lima, Jéssica de Lima, Marina Batista, Fernanda Suzana Nunes, Francisco Alves Duarte, Nair Pires de Camargo, Cacilda Ferreira, Raimundo Vilarino Ferreira, Benedita da Silva Alves, Antônio Matiusi, Guaraci Augusto de Carvalho, Dina Pereira de Carvalho, Zender Lima do Nascimento, José Carlos Ramos Arouca, Marina Coelho Machado, Antônio Francisco Cruz, falecidos da família Cavalcante, falecidos da família Cruz, falecidos da família Gonçalves, José Tenório Cavalcante, Maria do Carmo Cruz, Sebastiana de Oliveira Alves, Benedito Alves, Wagner Domingos da Costa, falecidos da família Alves, falecidos da família Oliveira, Cláudio Aparecido da Silva, Maria Madalena da Silva, Célio Roberto de Moraes, Francisco Galdino da Silva, Geni Cirilo da Silva, Manuel Ferreira, Alice Simões de Almeida, Luiz Henrique Flacker, Maria Alice Flacker, Mauro Antônio Paulino, Joana Barbosa Vieira, Raulindo Alcântara do Nascimento, Antônio Vieira de Santana, Rosa da Rocha Paz, Orlando Jimenez Genaro, Zilda Zefredo Aroni, Décio Luiz Aroni, Geraldo Domingos Orgado e por todas as almas. Pelas intenções de Getulina Souza de Moura, Adriano Fernandes Amaral, Oswaldo Amaral, Rosa Inês Ferreira, todos os enfermos, Luciete Alves de Lima, Flávia Dias Espadari, Maria Fernanda Dias Nunes, Érica Marques Domingues, em ação de graças ao Sagrado Coração de Maria e a Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida, da Lapa, Desatadora dos Nós, das graças também ao Sagrado Coração de Jesus, a Santo Antônio, Santa Luzia e a todos os santos e santas. Todos de pé.
igreja que está para encontro com Deus. Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e Deus Pai está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. O Senhor nos conceda misericórdia e perdão para os nossos pecados e nossas faltas. Nos conceda também possamos, na dignidade da sua paz, celebrar agora os santos mistérios. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações.
súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica. Quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor. Meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. Sede vós o seu pastor e o seu guia, pelos séculos eternos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Aleluia, 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 aleluia. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde estava Jesus, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor,
porque Ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Meus amados, caríssimos, queridas em Cristo, nosso Senhor, então, um modo muito eficaz, preciso, de tocar o coração de Deus, de realmente sermos ouvidos, atendidos por Ele, são as expressões de genuína fé, como a desse oficial, que era um pagão. Ele nem pertencia ao povo da aliança. Era um estrangeiro, pagão. Mas, diante da sua manifestação de fé, Jesus se deixou comover e atendeu ele do jeitinho que ele justamente expressou, falou a Jesus. Ele mesmo disse que não foi pessoalmente falar com Jesus, pedir pela cura do seu empregado, um empregado de muito tempo, da sua confiança, que ele estimava bastante, que ele tinha uma grande consideração e gratidão para com aquele seu funcionário. Estava à beira da morte, correndo risco de morte, não sabia o que fazer. Soube que Jesus estava na cidade, então falou com alguns dos chefes dos judeus, porque ele não era judeu, ele não era um israelita, ele não pertencia ao povo de Israel, o povo da aliança. Então ele pediu a intervenção dos dos anciãos, daqueles que também tinham certa posição e autoridade junto ao povo, para que eles dissessem a Jesus que viesse
ver o seu empregado, o seu funcionário. Jesus, que não faz distinção entre as pessoas, não é porque ele não pertencia ao povo da aliança, não é porque ele não fazia parte do povo de Deus, porque ele não tinha a mesma fé dos de Israel, que não iria atendê-lo, só porque ele era um estranho, ele era um pagão. Jesus não lhe deu as costas, mas na mesma hora que falaram isso, Jesus falou: vamos lá, vamos até a casa dele, sem problema. E foi. Chegando perto da casa, aí então vieram alguns amigos desse oficial que mandou um recado para Jesus: olha, Senhor, eu creio em você, eu sei que você pode curar o meu funcionário. Eu não sou digno de receber você na minha casa, porque eu sei, daí mesmo onde você está, se você falar uma palavra, o meu servo, o meu empregado vai ficar curado. Eu também tenho autoridade, eu também dou ordens para os meus subalternos e eles me obedecem. Quer dizer, ele está dizendo a Jesus: você é a minha autoridade, eu creio na sua palavra, eu creio naquilo que você pode fazer e eu aceito. Então ele se mostrou humilde, ele se mostrou, muito sincero com Jesus. Eu não sou digno de ter você na minha casa e também não quero me incomodar você. Eu não fui falar com você justamente para não incomodá-lo, para não aborrecê-lo. Jesus ouviu tudo e Jesus então aí vai fazer a seguinte observação: pois é, nem mesmo entre vocês que são de Israel, vocês que se falam religiosos e que não sei o que, nem entre vocês eu vi alguém que tenha esta fé. Ele é um estranho, ele é pagão. Para vocês, ele não vale nada porque não reza igual vocês. Mas entre vocês ninguém tenha a fé dele. E Jesus nem foi para a casa dele. No mesmo instante que Jesus dizia isso, o empregado dele ficou curado, recuperou totalmente a saúde, se livrou do mal que o ameaçava e o colocara em risco de morte. Quando os amigos que vieram conversar com Jesus chegaram em casa, então encontraram o homem lá tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Pois é, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé sem frescura, a fé sem um monte de bobagens que a gente vê hoje, muita gente aí, complicando até a maneira de seguir Jesus, de crer em Jesus, de na verdade viver segundo a palavra de Jesus. Então foi a genuidade da fé daquele oficial pagão. Ele creu a seu modo, do seu jeito, mas com sinceridade,
com humildade, com simplicidade. Por isso, ele foi atendido, por isso, ele foi socorrido, foi ouvido. Então, como diz-nos hoje também, na primeira leitura, na sua primeira carta a Timóteo, belíssima esta carta do apóstolo Paulo. Então, que as orações em favor de toda a humanidade, inclusive, incluindo os governantes, e nunca mais do que nos dias atuais, devemos rezar pelos nossos dirigentes. As coisas andam tão obscuras, as coisas andam tão confusas, que mais do que nunca devemos colocar eles nas nossas orações, para que justamente possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e com toda a dignidade. Assim, o apóstolo São Paulo, então, hoje nos lembra, e claramente ele diz que aquele que junto do Pai intercede por nós é Jesus, pois há um só Deus. Vou repetir, porque eu sou teimoso na palavra. Então tem umas coisas na palavra que todo mundo gosta de passar por cima, mas que é o essencial, não é? Vou repetir. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Cristo Jesus. Então, aquele que realmente intercede, pede, suplica, junto de Deus, por todos nós, ele que é o sumo sacerdote, que ora pelo povo de Deus, então é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ele que se entregou em resgate por todos. Então, é a Jesus a quem devemos realmente invocar. É a Ele que devemos erguer mãos santas, sem ira, sem raiva, sem ódio, sem vingança, sem discussões, porque é Ele que intercede por nós, é Ele que é a nossa mediação junto de Deus. Então, Ele é o nosso mediador. Queremos vida digna, queremos viver na paz, na harmonia, na tranquilidade, então é com Jesus. Então é a Jesus que devemos, pois, dirigir as nossas preces, as nossas orações, as nossas súplicas, e é a Jesus a quem devemos dar sempre nossas ações de graças por tudo o que buscamos, queremos e temos na nossa vida. E isso muito bem nos ensina o grande São João, cognominado, chamado de Crisóstomo, ou seja, boca, palavra de ouro,
crisós vem do grego e significa ouro, e tomos é a palavra. Então, o homem cuja palavra é de ouro. Porque qual era a palavra de São João Crisóstomo? A palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e foi justamente ele o grande pregador desta palavra, ele que contribuiu para a formação catequética e litúrgica da Igreja nos seus tempos, um homem cujas pregações eram eloquentes. Por isso que o povo dizia que da boca é fácil a compreensão, não é, do que Paulo, nas suas cartas, queria justamente ensinar às igrejas, além de ser chamado, não é, de boca de ouro, não é, ele também é conhecido como o doutor da Eucaristia, inspirados, portanto, por este grande pastor da Igreja de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que fez tanto bem à Igreja no século IV ainda, não é? E ele que organizou bastante a liturgia, que até hoje, depois de quase 16, 17 séculos, a Igreja ainda celebra, sobretudo, a sagrada liturgia. Então, participar do banquete da palavra e da Eucaristia é justamente uma grande herança que nos foi deixada na Igreja por São João Crisóstomo, que viveu bastante e todo o tempo da sua vida ele consumiu a favor do ensino da palavra, da pregação do Evangelho, da vivência das comunidades em oração e, sobretudo, ao redor, ao entorno da celebração da Eucaristia. Então, esta fé que o Evangelho nos mostra no episódio de hoje é a mesma de João Crisóstomo e que ele transmitiu a todo o seu rebanho e que, por isso, também atingiu as muitas comunidades da Igreja na sua época. Portanto, que esta fé nos una sempre mais ao redor da Eucaristia e iluminados pela palavra do Senhor, para que, em Cristo Jesus, o nosso mediador e intercessor junto do Pai, tenhamos sempre a certeza da salvação. Mas vou avisar você que acha que quem te salva é um monte de bobagem aí que você fica acreditando e fazendo, que são os seus méritos. Tudo é bobagem. Fica perdendo o seu tempo. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus é o único Salvador. Então é Jesus Cristo que me salva. À medida que eu realmente creio nele, é por meio da fé que sois salvo. Abre o Evangelho, o Novo Testamento. Abre lá, em vez de ficar lendo bobagens por aí, alucinação de gente, gente que tem a cabeça cheia de... Lê o Evangelho, lê as cartas do apóstolo Paulo. Então, a salvação de Deus está ali.
e não no monte de bobagem que vocês ficam pondo aí carregando, viu? Então, fora de Jesus Cristo, nós não temos salvação, nem aqui e nem muito menos na vida eterna. Amém. São João Crisóstomo, no início ainda da vida da igreja, já ensinava isso ao seu povo, ao seu rebanho. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será sangue que derramou na cruz, e o vinho será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos todo nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, amigos e parentes, os vivos e defuntos, em torno à vossa mesa, estamos todos juntos, em torno à vossa mesa, estamos todos juntos. Salvos que somos pela graça, na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos todos orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, dignai-vos aceitar este sacrifício na comemoração de São João Crisóstomo, para que, seguindo as suas exortações, também nos ofereçamos a vós com alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar São João Crisóstomo e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio
de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos ser vossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 7º dia de Evamar de Assis Lopes e de todos os nossos entes amados, nossos familiares, que colocamos ainda na memória desta Santa Missa e que partiram desta vida. Sejam, portanto, acolhidos junto a vós, na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E também vos pedimos, por todos nós, daí então possamos plenamente participar da vida no vosso reino eterno,
com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João Crisóstomo e aqueles todos que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos desta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, remédio que nos cura sempre, esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Fiz de novo a leitura das raízes da vida, que o meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para ovelha perdida, não hede meu sonho. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra
nesta terra de Santa Cruz. Não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus, fui eu que vos escolhi e vos enviei para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Oremos. Concedei, ó Deus de misericórdia, que a comunhão recebida na festa de São João Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos transforme em testemunhas da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, amanhã, dia 14, é a festa da Santa Cruz. A Igreja celebra a gloriosa cruz de Jesus, na qual está a nossa salvação. E também, amanhã, a Arquidiocese de São Paulo celebra o início das comemorações do centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo, que foi pastor nesta nossa arquidiocese, nesta cidade de São Paulo, por quase 40 anos, como bispo e como arcebispo desta nossa igreja. Então, ele amanhã faria 100 anos. Então, neste ano que vem, que começa amanhã, a igreja local e a igreja também do Brasil quer celebrar a memória deste grande pastor que marcou a história da nossa arquidiocese, da igreja nesta grande cidade. Então, às 10 horas da manhã, amanhã, terça-feira, dia 14, haverá uma grande celebração na Catedral da Sé, a igreja mãe desta cidade, o coração da cidade. Então, lá será celebrada uma missa de início das comemorações do centenário de Dom Paulo. 10 horas, quem puder ir, esteja lá, que será uma celebração de ação de graças e de recordação de tudo o que este homem de Deus fez por esta nossa arquidiocese. Eu estarei também celebrando, porque devo muito a ele. Foi ele que me acolheu nesta cidade, há quase 50 anos atrás. Então vamos celebrar a bênção da vida de Dom Paulo Evaristo. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Vamos agora na paz, unidos no amor de Jesus, nosso Deus Salvador. Graças a Deus. Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos no só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. De Cristo somos nós, discípulos missionários, Igreja em São